Olá, Henrique. Boa noite! Boa noite. Tudo jóia? Tá me vendo, me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem, estou te vendo bem. Agora sim, pessoal também que estiver entrando ao vivo, por gentileza, vai dando um feedback como é que tá o áudio, imagem, tá vendo, ouvindo a gente bem? Tô Bom, achando que muito boa tá um pouquinho noite, escuro Mércia. aqui. Oi? Tá ficando... Falamos junto, não te ouvi. Parece que essa imagem minha tá escura, né? Não, Não não, tá tá escura. bacana. Tá Tô te bacana? vendo, beleza. Então tá Tá bom. jóia. Tá ok. Tudo jóia, Mércia. Muito boa noite, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com você. A Mércia é uma grande amiga de caminhada, né? É a nossa primeira live juntos, né? Tanto tempo de caminhada, enfim, uma live juntos. Muito prazer. Deixa eu só ajustar aqui. Agora sim. É um prazer estar com você aqui, né? É um prazer enorme ter você aqui, né? Grande companheira, amiga de caminhada. E agora a gente está tendo essa oportunidade de bater esse papo juntos ao vivo. Seja muito bem-vinda. Que bom, Henrique. Realmente, primeiro eu queria dar boa noite para todos que estiverem aqui com a gente, né? Gratidão pela presença de vocês. Queria compartilhar com essas pessoas maravilhosas que estão aqui que o Henrique, na verdade, ele é o meu primeiro professor de HQI. Foi o Henrique que me apresentou todo esse universo, né? Desse movimento quântico, desse despertar da natureza, da consciência, desse se conectar com o que realmente faz sentido para você. Então, foi assim, uma descoberta maravilhosa e eu só tenho a agradecer ao Henrique. E a gente está fazendo pela primeira vez essa live juntos, né? E é realmente um prazer muito grande para mim, tá, Henrique? Gratidão. O prazer é todo meu, né? Deixa eu dar uma boa noite aqui também a todos que estão aqui ao vivo com a gente. Quem também estiver na gravação também, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver quem chegou por aqui. Noemi, Roger, deixa eu ver quem mais está por aqui. Lucila, sejam todos muito bem-vindos aqui. M. Bueno também está aqui, sejam todos muito bem-vindos. Gratidão por todos estarem aqui. Mércia, quem não te conhece, se apresente. Pois é, gente. Mércia Santos. Eu conto que eu vim de uma história bem diferente. Eu sempre trabalhei na área comercial, sempre trabalhei com vendas. E quando eu comecei a descobrir esse universo, foi com o intuito de melhorar as equipes de vendas que eu treinava. Então, a minha função era treinar equipes de venda capazes de realmente mudar resultados, ampliar. Então, essa entrega era muito necessária. E eu, buscando melhorar esse resultado, eu fui procurar inicialmente a PNL, então eu tenho formação em PNL, depois eu fiz coaching, fiz pelo IBC, e foi uma descoberta maravilhosa. Tudo que eu apliquei nos meus treinamentos comerciais deu muito resultado, a gente conseguia realmente um volume muito bom. E foi aquele momento, aquela explosão disso tudo, e a percepção de que precisava de algo mais. Então aí foi uma necessidade de começar a cuidar da pessoa para que a pessoa manifestasse o resultado dela e não mais só para a empresa, para a organização e tudo mais. E aí eu fui começando a migrar isso, comecei a fazer vários outros cursos na área, estudei muita física quântica, encontrei o Henrique, que me apresentou o HQI, e eu fui para esse universo. E aí realmente passei a trabalhar esse um a um, cuidar da pessoa. E isso tem me gerado assim, muita alegria, muita satisfação. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um filho de 20, vai fazer semana que vem 25 anos, e um que vai fazer no Natal 27 anos. Um deles já está casado. E é uma alegria muito grande chegar nesse momento com essas coisas todas evoluindo, né? Com esses processos, com esses acontecimentos. E eu hoje cuido das pessoas, verdadeiramente. Que bacana.
Bom, para quem não me conhece, né? Muito prazer, eu sou Henrique Souza, também sou professor e terapeuta em HQI. Né, caso tenha alguém aqui que ainda não me conhece, ou quem é seguidor da Messi, ou quem acabou caindo de paraquedas nessa live, que depois eu vou deixar salva também no YouTube, né? Então, quem não me conhece, eu sou Henrique Souza, professor e terapeuta em HQI. Busco trazer, né, contribuições aqui para vocês também no canal, no Instagram, no canal do YouTube, né, buscando trazer também conteúdos que sejam relevantes para a vida prática de vocês. Acabo sendo agraciado aí com a parceria de várias pessoas, né, profissionais maravilhosos que se tornaram grandes amigos e acabam trazendo também a contribuição, a experiência de cada um, né, e trazendo essa contribuição também para cada um de vocês. Então, gostaria também de agradecer a todos que estão aí sempre nos prestigiando, seja na gravação, seja ao vivo. Pedir aquele joinha também, aproveitar aqui, né, para poder o Instagram, o algoritmo do Instagram ou do YouTube, entender a relevância dessa mensagem e levar para as outras pessoas também. Se vocês acharem a mensagem relevante também, compartilha com os amigos, com os colegas, nos grupos, né, que a gente está sempre buscando trazer algo que seja de grande contribuição para vocês. E hoje o nosso bate-papo, né, Mércia, vai ser um tema diferente do que costumamos falar aqui no tradicional, né? Hoje é o tema profissão terapeuta. Então, compartilhar um pouquinho da nossa história e trazer um pouquinho também de conteúdo, de informação também para os colegas da área também. Acaba que essas informações, a live de hoje não é só para quem é terapeuta, né, quem é profissional na área, a gente acaba trazendo alguma coisinha que acaba servindo também para todos, né, no dia a dia. Esse é o nosso intuito. E hoje um tema interessante, queria que a Mércia puxasse o gancho um pouquinho, né, faz um trabalho muito bacana também, né, voltado para os profissionais da área. Fala um pouquinho, Mércia. Pois é, Henrique, o que é que ocorre? Quando eu entrei dentro deste universo, quando eu comecei a trilhar realmente esse processo como terapeuta, eu realmente me sentia muito perdida, porque eu sabia de cor o caminho que eu tinha ali dentro da organização, para captar cliente, para fazer os treinamentos, para obter os resultados. E de repente eu sabia algo muito maior, né? Algo que realmente pudesse transformar as vidas das pessoas, e eu não sabia muito como colocar isso. E existia naquele momento uma insegurança muito grande de como que eu vou me colocar, como que eu vou me posicionar, quais os caminhos que eu vou trilhar. E a gente vem já, né, igual o Henrique falou, há um tempo longo. A minha formação original é marketing, com pós-graduação em consultoria organizacional. Então, tudo que existia à minha volta era empresa, né? E de repente eu quero trabalhar com pessoas, né, com um a um. E a gente fica realmente muito assustado diante dessa nova perspectiva, dessa nova realidade, e precisa de buscar caminhos. Então, durante muito tempo, eu auxiliei vários terapeutas que estavam saindo desse processo a encontrar o nicho, a encontrar o caminho, a encontrar a melhor forma de fazer. Então, eu fiz um trabalho de mentoria, de orientação, de acompanhar mesmo vários outros terapeutas, várias pessoas que estavam se formando. Só que a cada dia que passa, surge um volume muito maior, tanto de terapeutas como de pessoas que precisam de terapia, né? E aí, quando a gente pensa na terapia holística, complementar e integrativa, a gente se assusta com o poder disso, que é realmente estar alinhado com a medicina tradicional, no sentido de potencializar resultados, de trazer algo novo e que já é reconhecido pelo Ministério do Trabalho, que já é reconhecido no SUS. Então, que ganha um espaço muito grande. Todo dia chega muito terapeuta. E eu percebo que as pessoas o tempo todo estão perdidas também. E aí eu resolvi começar a trabalhar, entender, né, o que eu espero dessa missão de terapeuta, dessa profissão de terapeuta. Será que eu, enquanto terapeuta, vejo a terapia como uma profissão e abraço isso como um empreendedor? Aí eu pergunto para você, Henrique, como que foi esse início de jornada? Como que foi se ver como profissional na área de terapia holística? Como que é isso? Bom, para mim foi um desafio muito grande, né? Porque eu venho de uma área totalmente diferente,
né? Eu não tive uma base holística, eu não fui criado eu fui criado numa educação tradicional, né? E não tinha esse olhar para o olhar para dentro, olhar interno, mais aquela visão clássica mesmo, né? E eu também era até muito cético, né? Muito gozador, apesar de ser muito curioso, eu sempre quis saber o porquê de tudo. E essas perguntas foram me conduzindo para onde eu cheguei hoje. Eu também sempre fui muito inconformado com o ponto em que eu estava. Eu sempre queria algo mais. Então, desde pequeno, eu sempre tive uma visão empreendedora, mas também não tinha base para isso, né? Então, eu não vim de uma família empreendedora e nem a gente não aprende empreendedorismo na escola, né? Apenas o tradicional, estudar, né? Tirar boas notas, né? E procurar um bom emprego, era a visão clássica. Então, não tinha nenhuma base empreendedora, nenhuma base holística, nenhuma base terapêutica, mas assim ainda acabei caindo nessa área que hoje eu me sinto muito realizado, né? E é um tema interessante porque profissão, né? A profissão, a área profissional, não é algo muito discutido. Ou quando é discutido desde criança, né? Eu falo discutido no sentido de educação de pai para filho. A educação de pai para filho normalmente siga mais ou menos a área que eu segui, né? Ou pelo caminho dos traumas, né? A criança acaba buscando uma identificação com a área que os pais seguiam. E esse movimento acaba sendo uma escolha não muito consciente, porque cada um tem um chamado interno para algo que o desperta, né? E só que a pessoa acaba indo pelo que deu, ou pelo que tinha disponível, ou pelo que foi empurrado, ou pelo que foi exigido, e a pessoa acaba não fazendo aquilo que ela tinha um desejo. E quando eu falo esse desejo, não é que a criança já vai querer saber qual profissão que ela quer. Ela tem normalmente uma preferência, algo que a desperte, né? E esse algo acaba encontrando algo profissional naquilo. Porque quando eu era criança, hoje eu me sinto realizado, mas eu não tinha um sonho de ser terapeuta quando eu era criança. O meu sonho, eu não sei se eu cheguei a falar isso ao vivo, mas o meu sonho de criança, o que me vibrava, que eu falava que eu queria ser quando crescesse, que eu queria, o que me despertava muito, que eu gostava desde pequeno, eu sempre fui apaixonado com filmes. E o que me despertava, que me vibrava, que eu achava muito interessante nos filmes, era aquele jogo de raciocínio de filmes policiais, filme de detetive. Então, aquele jogo de tentar descobrir, montar o quebra-cabeça, aquela coisa do mistério, e juntando as pecinhas, as pistas, e ali descobrindo. Só quando eu era criança, eu achava que quem fazia isso era o legista. Então, eu falava quando eu era pequeno que eu queria ser legista. Depois que eu descobri, que eu cresci e descobri que o legista é uma outra área, né? Só mais voltada ali, seguindo a linha da medicina. Mas o que eu gostava era aquele jogo de detetive. Só que eu achava, quando eu era criança, quem fazia isso era o legista. E hoje eu não sou nem legista, nem detetive. Mas dentro da terapia, o que eu faço com os meus clientes e alunos é o quê? É como se fosse um detetive da mente. De acordo com os traumas, com a realidade que o aluno ou o cliente deseja trabalhar, a gente vai desvendando através das pistas, dos traumas, de uma emoção, de um problema ou que outro ali. Então tem todo esse jogo de raciocínio, esse quebra-cabeça, que é o que me despertava essa vibração interna desde pequeno. Então hoje eu me sinto realizado, né, realizando esse sonho de criança. Então quando eu falo que a gente tem sempre uma vocação, um chamado interno que a gente desperta, então não necessariamente é a profissão específica, mas é aquilo que encaixa dentro dessa vocação, né? Então eu acabei me encontrando. E o caminho que eu fui fazendo foi por tentativa e erro, além de umas oportunidades, além de muita sincronicidade, e aí acabei caindo nessa área. Só que antes disso, né, fui seguindo o caminho hereditário, né? Então meu pai era da construção civil, eu com uma criança que tinha muita carência e muita busca de aprovação do pai, né, acabei optando por escolher a mesma área do pai, né? Então trabalhei por muitos anos, tentei outras áreas também, mas eu sempre voltava para a obra, até que depois eu abri minha empresa, fui seguindo numa linha mais empreendedora, mas dentro da construção civil, mas ali
ficava faltando algo, né? E esse faltando algo é porque eu estava ali naquele movimento, não por essa real satisfação pessoal e profissional, e sim por uma busca de aprovação do pai. Então, ele tinha um adulto ali dentro desempenhando uma área profissional, dei o meu melhor enquanto estive ali naquela função, mas ali dentro tinha um Henrique, criança interior ali, né? Olha, pai, sou igual você, trabalho com obras também. Como eu trabalhava para buscar aprovação e não por uma real satisfação pessoal e profissional, os meus desequilíbrios eram grandes ali, tive muitos problemas nessa área. E justamente para poder buscar solução para as minhas questões financeiras, eu me esbarrei em lei de atração, depois física quântica, terapia, terapia HQI, uma coisa puxa a outra, e ali o mundo se abriu para mim, né? Então eu comecei a entender muitas coisas, consegui resolver muitas questões pessoais, inclusive aquela que eu nem estava procurando solução no momento, né? Então, a partir do momento que eu conseguia resolver uma coisa, eu ia buscando outra. E ali eu consegui descobrir muita coisa que começou a fazer sentido. Como eu disse no início do bate-papo, né? Eu sempre fui muito curioso, queria saber o porquê de tudo. Então, eu queria saber por que a gente adoece, por que tem problema, qual a natureza das nossas escolhas, como que um padrão lá atrás influencia na realidade atual e o principal, né? O que fazer para transformar tudo isso. Então, nisso eu comecei a buscar a entender as regras do jogo, né, do meio que estamos inseridos e também as nossas regras individuais, como que funciona. Como eu sempre brinco, né, que a gente quando nasce, a gente não recebe nenhum manual, né? O médico não entrega um manual para a mãe e fala assim, olha, aqui está seu bebê, ele tem padrões internos, razão, emoção, cuidado com o que você fala com ele até os 7 anos de idade, então não tem nada disso. E aí, por tentativa e erro, a gente vai aprendendo, na maioria das vezes, por mais erros do que acertos, mais pela dor do que pelo amor, e a gente vai acabando aprendendo com isso. E aí eu fui descobrindo que tem como aprender pelo amor também, né? E sem sofrer, né? Ou com menos sofrimento possível. E a partir daí, eu consegui resolver bastante questões pessoais, né? Nesse início de caminhada. E foi onde já não estava me cabendo mais na minha atuação. Porque eu via quantas pessoas tinham problemas e pouquíssimas pessoas entendiam aquilo que eu estava entendendo naquele momento. Então foi onde começou a nascer um chamado aqui interno de querer repassar essas informações para as outras pessoas também. Eu fui vendo a demanda muito grande, as pessoas cada vez mais saturadas dos problemas e buscando solução para isso. E eu peguei e falei assim, tive um episódio muito marcante também na minha vida, uma prima minha que faleceu devido a um câncer. Ela muito nova, com 33 anos, e depois dessa doença foi-se muito rápida. E nesse período eu acompanhei esse sofrimento dela, entendendo esses bastidores da consciência, mas eu não tinha ainda ferramentas e nem capacidade de repassar essas informações. Eu entendia, mas não sabia repassar, nem tão pouco ajudá-la. Então foi um outro evento que foi um divisor de águas também, e foi importante na minha decisão. E a partir daí, né, eu e minha esposa, né, a Nayara Messi também conhece, a gente começou a trilhar esse caminho juntos, a gente foi descobrindo muita coisa juntos, e quando a gente descobriu o HQI foi, assim, transformador. A gente tinha feito muitas formações também, vários cursos, e com o HQI houve uma identificação muito grande. Então, a partir dali, eu só enxergava o HQI na minha frente. Eu peguei e falei assim, não, nós vamos levar HQI para o mundo e vamos repassar essas informações. Daí fizemos a formação como terapeutas em HQI, começamos a desenvolver a divulgação desse trabalho. Em paralelo, a gente faz muita pesquisa e muitos estudos, né, desenvolvendo bastante material em paralelo. E hoje, a vida 100% dedicada, né, profissionalmente em repassar essas informações, levar essas informações para as pessoas, para que elas entendam o dom que cada um tem dentro de si. Né? Então, hoje nós estamos aqui e, como você disse, né, foi muito desafio, né, esse movimento dessa transição de carreira, foi muito desafiador. Achei interessante quando você sugeriu esse tema da nossa live, né, porque eu acho que é um tema interessante, porque a terapia, assim como todas as outras profissões, existem seus mitos, seus desafios, suas crenças, suas dificuldades. E como terapeuta, também encontrei muitas, né, que eu acredito que muitos terapeutas passam por isso também. Hoje em dia você vê muitas pessoas que são terapeutas, mas acabam sendo terapeuta como um segundo plano, né? A pessoa
tem aquele desejo de desenvolver profissionalmente, mas ela não se vê 100% como terapeuta. Ela trabalha em uma outra área e também é terapeuta, né? E aí, justamente aí que entra algum dos mitos e algumas das dificuldades. Pouquíssimas pessoas conseguem fazer essa transição e trabalhar 100% com a terapeuta. Aí entra as dificuldades, que um pouco a gente vai falar no nosso bate-papo de hoje, esses mitos, as crenças, as dificuldades, essa visão, desse paradigma coletivo que tem dentro da terapia, assim como existem, cada profissão tem, né, o seu mito, as suas crenças, as suas dificuldades, mas como hoje o tema aqui é a terapia, a gente vai discutir algumas delas também. Depois, se vocês quiserem, a gente pode até fazer um outro bate-papo também, voltado para essa área, né, para o pessoal que são de outra área também e desejam abordar um pouquinho sobre esse assunto. O pessoal até pode deixar nos comentários aí se esse assunto é relevante para vocês, que a gente vai trazendo material e conteúdo também. Pois é, eu fico ouvindo você falar e fico imaginando assim, que esse movimento de curiosidade, de descoberta, de se jogar, tem muito a ver com a maioria dos terapeutas que eu conheço, que eu acompanho, né? E esse processo que você está dizendo aí, eu também passei por alguns momentos muito difíceis, no sentido de não me sentir confortável vivendo de terapia. Então, aquele momento em que 80% do meu atendimento era tarifa social ou gratuito, né, no sentido de ser auxílio o tempo todo. Esquecendo que tinha toda uma necessidade profissional ali por trás. Porque dentro da área comercial, né, você é da área da construção, eu sempre fui da área comercial. Gente, antes de eu fazer 18 anos, eu já estava viajando como vendedora. Então, tipo, meu primeiro emprego foi vendedora. E é essa questão de vender essas coisas que o Henrique fala, né? Eu fico pensando como que acaba se assemelhando nos processos. Então, era o vender, o apresentar o melhor de cada produto para o cliente. E eu me lembro que, com 18 anos, eu fui contratada pelo Guiatel, que na época fazia a lista telefônica das cidades, né? E era um emprego muito bom. E você tinha que ficar ali viajando e vendendo. E quando chega o momento de você vender o processo terapêutico, vender a terapia, trava tudo, porque tipo, como assim eu vou receber para fazer isso? Não faz sentido, até que você comece a limpar, né, isso que o Henrique está dizendo, essas crenças limitantes, essa percepção, né, de que você vai auxiliar realmente se você abraçar a causa. Então eu vejo muita gente que está nesse lugar que o Henrique está dizendo aí. Por quê? Porque precisa manter uma primeira profissão para se sustentar e vai fazer terapia como algo a mais ou com uma forma de auxílio. Mas as pessoas que estão ali fora precisando de um terapeuta, ela está precisando de um profissional. Ela está precisando de alguém que realmente se jogue, que realmente invista, que aprenda, que traga mais ferramentas, mais soluções para tratá-la, né? E quando eu percebi isso, eu falei, nossa, que coisa difícil que é você fazer entrar em equilíbrio com tudo isso, né? E como eu passei essa dificuldade, eu acho que vários terapeutas que estão atuando no mercado também têm isso. E o meu movimento hoje é de tentar auxiliar esses profissionais também, trazê-los para um processo onde a coisa flua de forma mais humanizada, mais organizada e mais empreendedora também, né? Porque um traço, Henrique, que eu vejo em todo terapeuta, estuda demais. Eu acho que a gente estuda, porque a gente sempre quer aprender mais alguma coisa para trazer para esse cliente, para acolher esse cliente, para auxiliar o processo de cura desse cliente. Então, todo terapeuta está o tempo todo estudando, né? E eu vejo isso muito forte nos terapeutas que convivem comigo e vejo que a gente realmente precisa todos os dias
se posicionar, né, como profissional, porque isso também vai gerar para o nosso cliente mais segurança, mais conforto, né? E a gente investe muito nessa educação para não fazer o processo, né, de ser terapeuta como primeira opção de vida, como única opção de vida, eu acho, sabe? Sim. E você falou algumas coisas interessantes, que dá um gancho para algumas coisas que eu queria abordar. Um fator que é muito comum entre todas, né, na maioria, né, pelo menos das pessoas que quando vão se tornar um terapeuta, vão fazer essa transição, ou quando desperta para essa área profissional, o que é muito comum é a sensação do super-herói, né? Então, quando nós conseguimos ajustar questões internas, pessoais, e ver a oportunidade de transformar a vida de outra pessoa também, aí começa aquele movimento do super-herói, de querer salvar o mundo, de querer, né, vestir a capa e sair buscando salvar o mundo, né? E aí é onde que começa um dos primeiros desequilíbrios, né? Onde que começa a bola de neve, onde que o terapeuta começa a encontrar essas dificuldades. O primeiro é o controle, né? Porque um ponto importante é entendermos o movimento do outro. Tudo no seu devido tempo. As pessoas, o processo, essa jornada de olhar para dentro, isso é um chamado onde a pessoa ela deve sentir, não tem que ser algo imposto, né? Então, esse é um primeiro ponto, né? Então, a necessidade de querer ajudar o outro, muitas das vezes, acaba sendo invasiva e acaba exercendo um movimento de controle. O outro movimento é a culpa em cobrar. É onde o terapeuta se identifica com esse movimento, fala assim, mas eu estou fazendo algo para poder ajudar o outro, como é que eu vou cobrar isso? Então, ele já se desassocia do terapeuta profissional. Aí, enquanto ele está o super-herói, onde ele vai ter a culpa em cobrar, ele não enxerga isso como uma profissão, né? Vê como um movimento de salvação e não vê como uma profissão. Eu acredito que tem uma pitada de tudo isso em equilíbrio, mas isso não só na terapia, porque as outras profissões também estão salvando, também estão contribuindo, também estão agregando à vida das outras pessoas. Então, um do ponto que eu vejo muito comum é esse movimento. A terapia, ela não tem, o terapeuta, ele não tem diferença nenhuma para as outras áreas profissionais. A profissão, o profissional, porque o universo ele gira na colaboração coletiva. Se você vê a ordem, a estrutura natural do universo, tudo está em constante movimento e em constante colaboração. Então, as abelhas estão polimerizando, faz parte todo da vida do planeta. Se as abelhas cismarem de parar de trabalhar, vai afetar toda a vida na Terra, não tem mais vida, né? Se o urubu não for ali mais comer os dejetos, animais que estão mortos ali, vai afetar todo o movimento, né? Então, um urubu está servindo, uma abelha está servindo, um passarinho está servindo, uma formiga, tudo está servindo. O movimento das ondas no mar estão tirando a amônia da água, os corais, no fundo, também contribuem. Então, tudo no universo contribui para a vida fluir. Então, é uma entrega. Então, o universo inteiro está trabalhando para o próximo. Então, as profissões também é uma forma. Como nós temos uma consciência consciente, a nossa troca é mais consciente. E dentro da nossa vida social existe a moeda de troca, que é o dinheiro, que vai ser a moeda de troca para a remuneração, para os trabalhos exercidos. Então, toda profissão é uma doação, é uma entrega para fazer um bem para a vida do outro. Então, um médico, um eletricista, um carpinteiro, o terapeuta, a balconista, o gari, o advogado, todas as profissões é uma forma de servir, de entregar para o outro. Então, quando se tem essa conscientização, né, quando você entende que você está trabalhando, você está doando, você está servindo, e que a moeda de troca é o dinheiro, isso tudo é natural. Então, isso vale para todas as profissões. Então, o maior desequilíbrio que tem, aí, agora falando em todas as áreas, é que as pessoas dificilmente estão, a maioria delas não estão trabalhando por uma real satisfação pessoal ou profissional. Ou é pela necessidade,
E aí é onde, ou por um trauma, ou por uma busca de aprovação, ou por uma exigência, ou porque se não trabalhar não vai ter dinheiro para poder, né, custear as suas despesas pessoais. E aí é onde a pessoa vai sem motivação para um trabalho, fica rezando para chegar a sexta-feira, a segunda é um Deus nos acuda, né? Então, é onde as pessoas não se conectam com a real essência da profissão, que é o servir. E quando a pessoa tem uma identificação, aí agora trazendo na área da terapia, quando elas entende essa importância e aí ela já vê essa importância do servir, então ela já vem no outro extremo, né? Então não, eu tenho que doar, eu tenho que servir, aí esquece da parte da remuneração. Então aonde ela está trabalhando pelo amor, mas esquece da parte profissional. E aí vai ter alguns desequilíbrios, aí ela vai ter que procurar um outro emprego, ou vai deixar a terapia como um segundo plano, não vai ter vai ter uma realização pessoal, mas não vai ter uma realização financeira e profissional. E aonde que a roda fica defasada, né? Então fica em desequilíbrio, aí muitos acabam deixando pelo meio do caminho, ou não trabalham como gostaria de trabalhar, ou se dedicar mais, e aí acaba, né, tendo esse ruído e colhendo alguns desequilíbrios. O outro movimento, que é muito comum, né, é a culpa em cobrar, né, que o terapeuta tem que trabalhar de graça, né? Então, são várias crenças, vários movimentos que vão atrapalhando esse caminho. Aí vai gerando uma autocobrança muito grande. Outro ponto também, a autocobrança, né? O terapeuta, ele, a maioria deles, né, pelo menos, tem aquela autocobrança muito forte, né? E nunca acha que... Aí é o gancho no que você falou, né? Sempre estuda, 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 por quê? Nunca acha que tá bom o suficiente, né? Tá sempre querendo mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. E aí também gera um outro desequilíbrio, né? Que é onde que muitos deles acabam ficando pelo meio do caminho. Ou trabalhando com a sensação de culpa, porque achando que tem que estar perfeito, tem que ser um Jesus Cristo para poder ser terapeuta. Claro que existe uma grande responsabilidade sistêmica e a pessoa tem que estar o melhor possível em condições na execução do seu serviço, porque lidar com a vida de outra pessoa, de um ser humano, é uma responsabilidade sistêmica muito grande, muito importante. Porque quando o terapeuta vai atender um cliente, está lidando com uma vida e você não sabe o que está por trás ali, né? Então você não sabe se aquela é a última tentativa. E se aquela pessoa chega ali com você, ela deposita, acredita, confia em você, e ali a pessoa não faz um bom trabalho, e aquela pessoa ali talvez seja a última tentativa dela. Hoje a gente percebe como que o índice de suicídio é altíssimo, né? Então estou trazendo um exemplo do suicídio, mas são várias outras questões também que são muito sérias. Então, quando um cliente traz essa demanda e a pessoa não tiver preparada para aquilo, ela está lidando com uma vida e as consequências são gravíssimas. E ela acaba sendo responsável indiretamente por aquilo. Então, é uma responsabilidade sistêmica muito grande. Então, claro que a pessoa tem que estar nas melhores condições possíveis, diferente de perfeição, que ninguém é perfeito. Eu, o Henrique, que estou aqui, eu não sou nenhum Jesus Cristo, não estou sentado na nuvem esperando o próximo cliente. Também tenho os meus desafios aqui diários para poder, né, resolver. Também estou na regra do jogo, também faço terapia, também busco ajustar as minhas questões, tanto para a minha vida e os meus resultados pessoais, como também para estar em melhores condições de atender as pessoas que confiam em mim e no meu trabalho. Então, é importante seguir essa linha do meio, não ter essa cobrança ao extremo, porque problema todo mundo vai ter. Nem tampouco viver uma mentira, né? Algo que não é, porque existe essa parte da responsabilidade sistêmica, e nem tampouco o outro extremo, ficar buscando perfeição. Claro que temos muito que aprender, estamos aqui para aprender, mas aquilo que a pessoa já estudou, já sabe, a coloca em capacidade de ajudar até onde ela já sabe. Ter essa honestidade consigo mesmo, né? E até onde ela acredita que dá conta. E não negligenciar aquilo que ela já tem essa capacidade de conduzir o outro e por complexos de inferioridade ou até pelos próprios traumas pessoais ou por essa autocobrança que é muito comum dentro da área da terapia, a pessoa acaba
se cobrando muito e acaba também influenciando na execução da profissão terapeuta. Pois é, Henrique, você falou muitas coisas aí que são realmente muito importantes, que a gente vê muito. E aí, sinalizando das coisas que você disse, essa questão do equilíbrio, a importância de se sentir em equilíbrio, se colocar em equilíbrio. E eu brinco com os meus clientes que eu passo por todas as dificuldades que eles passam. A diferença é que talvez a gente tenha mais agilidade para utilizar os comandos, para utilizar as técnicas e voltar para o equilíbrio. Mas todo mundo vai passar por isso. E este equilíbrio é realmente o que me permite tomar posse da responsabilidade de cuidar do outro, né? Tomar posse do direito de viver da profissão de terapeuta, me sentir confortável com isso, não me afrontar com essa realidade, né? Me alegrar pela minha capacidade de auxiliar o outro e não me entristecer, porque tem gente que está precisando tanto, né? Então, esse equilíbrio, e aí você fala algumas coisas a nível de aprendizado, de caminhada, e a nível do próprio cliente, porque a gente quer realmente essa coisa do super-herói, de resolver tudo, mas cada um vai ter o seu tempo, o seu processo de maturação, e o mais importante, o conhecimento, ele é entregue de forma progressiva e ele só vai chegar na sua consciência quando você estiver preparado. Porque muitas vezes eu falo para o meu cliente alguma coisa que ele realmente não entende. Realmente você fala, ele fala, ah, tá, ok. Passa 3, 4 meses, Messia, isso assim, assim, assim. Então, quer dizer, depois de 3 meses que foi dito, o conhecimento entrou. A pessoa assimilou o que foi dito. Então, não adianta o terapeuta querer fazer o processo, ditar a velocidade com que isso vai, ditar o resultado final que eu quero para isso. Por quê? Porque vai depender do movimento do cliente, do amadurecimento desse cliente, do processo de permissão que esse cliente tem com ele mesmo e com o próprio sistema para evoluir. E aí é que a gente entra muito forte nesse processo do terapeuta de auxiliar esse cliente a desamarrar algumas coisas, a se permitir mais, a rever crenças, porque não adianta. Depois de muitos anos, Henrique, trabalhando, eu percebo o seguinte: não adianta eu virar para você e dizer assim, Henrique, você tem uma crença limitante que te impede de ganhar dinheiro. Aí você fala comigo, não, mas eu já limpei todas as minhas crenças, eu já... E não vai adiantar. Porque daqui a 3, 4 meses você vai olhar e falar, ó, mas eu estou vivenciando isso aqui me limita. E aí você percebe. Então não adianta, por mais que a gente queira, enquanto profissional, chegar para o cliente e falar, olha, você vai mexer nesse botão. Não faz sentido para o cliente. E ele só vai mexer nesse botão quando a ficha dele cair. E não é para mim que a ficha vai cair, é para o cliente, né? Então, essa vivência, essa percepção de tudo que está ali à sua volta, né, vai te fortalecendo enquanto profissional. E aí uma dica para quem está começando, né, não sei se tem aqui algum terapeuta em início de carreira, que é o trabalho, né? Quanto mais eu faço com dedicação, com amor, com respeito, né? Mais eu vou me sentindo preparado para fazer. Então tem às vezes algumas coisas que eu não me sinto pronta em nenhum momento. Tem alguns casos que chegam até mim que eu olho e falo, caraca, eu não estou pronta para isso. Então, ir com amor e com tudo que eu posso fazer para acolher essa pessoa, essa situação, essa questão, e deixar que o próprio processo evolua para que essa pessoa possa caminhar. Porque isso que a gente fala o tempo todo no processo terapêutico, a cura não é do terapeuta, não é o Henrique que cura ninguém. É a própria pessoa que se cura. Então, o que a gente faz enquanto terapeuta? Ajuda, apoia esse olhar,
sugere outras possibilidades, chama atenção para que você possa olhar para o lado, porque às vezes a sua solução está do seu lado e você simplesmente não vai ver. Então a gente te chama atenção para olhar para o lado. Às vezes você vai olhar de imediato e falar, opa, é isso. Às vezes você vai continuar a sua jornada e lá na frente você fala assim, ó, era olhar para o lado. Ali do lado está a minha solução, né? Então tudo isso é muito progressivo, tudo isso é muito movimento de cada um. É isso, né, que o Henrique está dizendo aí. Quando a gente realmente se permite sair dessa posição de super-herói, de eu tenho que resolver tudo. E a gente começa a entender, né, que o universo tem um movimento próprio, as pessoas, cada uma tem o seu próprio movimento, o seu próprio tempo, e que é a nossa missão, né, como terapeuta. Exatamente. Observar isto, né, e permitir esse movimento. E auxiliar o outro neste olhar realmente. Porque mesmo que a pessoa não resolva nada na vida dela hoje, com a minha terapia, com certeza, daqui a pouquinho, né, vai passar um tempo e ela vai falar assim, nossa, isto que foi dito lá atrás, é isto que é a solução, né? E a gente observar. E para quem não é terapeuta, tá aqui também, gente, tudo que vocês passam, a gente passa também. Tudo. E é essa paciência de olhar. Tá, isso está acontecendo por quê? Por que que eu estou buscando isso na minha vida? Por que que eu estou manifestando essa realidade? E aí a gente vai falar, ó, tinha esse tanto de coisa aqui que eu não tinha visto ainda. Comigo é assim, Henrique, com você é assim também. Sim, é assim. E aí entra num ponto também que é muito comum. O terapeuta, muitas das vezes, ele está tão ocupado cuidando do outro que ele acaba esquecendo de cuidar de si mesmo. Então, é um ponto muito importante o terapeuta também olhar para dentro. Até porque, como eu disse, todos estamos aqui, não é de férias, não é de passeio, né? Então, nós temos muito o que aprender aqui na nossa realidade tridimensional e é comum encontrar desafios, né? Então, é natural esse processo e é importante também olhar para dentro. No caso do terapeuta, tem a questão da responsabilidade sistêmica, tem a questão da responsabilidade dele consigo mesmo, pessoal, porque tudo tem que ser um equilíbrio. Então, o outro não é melhor nem pior do que ninguém, né? Então, cuidar do outro parece assim, porque o egoísmo e o altruísmo são lados opostos da mesma moeda, né? Então, nós vivemos numa sociedade que acha bonito, é bonito você fazer para o outro e deixar de olhar para si, e é feio olhar para si e deixar o outro. É o caminho do meio, porque todos somos iguais, estamos todos no mesmo nível. Então, quando você tira do outro para favorecer a si, egoísmo desequilibra todo o sistema. E quando você tira de si para favorecer o outro, você também faz parte do sistema e está desequilibrando todo. Então, deixar de olhar para si e só cuidar do outro também é desequilíbrio. Então, o terapeuta é importante também ele entender esse ponto, que ele também merece olhar para dentro, ele também merece cuidar de si mesmo, e aí já dobrado, né? Primeiro porque para estar em melhores condições de cuidar do próximo e também porque ele faz parte do sistema e merece esse cuidado. Então, é muito importante também o terapeuta olhar para si, olhar para dentro, assim como é importante também cuidar do outro. E pensando nisso também, que eu estou desenvolvendo um novo projeto agora, ia dar início agora em dezembro, mas devido à agenda de final de ano, eu vou acabar iniciando no início do próximo ano, que vai ser uma mentoria em grupo para terapeutas, né? Uma vez entendendo essa demanda, essa necessidade dos colegas de profissão, busquei trazer um material exclusivo para esse público, né? Então vai ser uma mentoria em grupo voltada para terapeutas de qualquer área, de qualquer técnica, de qualquer metodologia, de qualquer linha, aonde eu vou trazer, estou montando esse processo de uma forma bem sistêmica, bem equilibrada, com que o conteúdo encaixe de acordo com cada área que cada um já sentiu de atuar. Então vai ser um trabalho muito bonito, vai ser um encontro exclusivo para 12 pessoas, né? Porque eu quero trabalhar ali
bem no 1 a 1, atendendo a demanda e as dificuldades de todos. Então, vai ser um processo dividido em 12 encontros em grupo, mais um encontro individual, mais uma palestra exclusiva com a metodologia no qual trabalho, mais o acesso a um curso de sombras, que é um estudo profundo que eu faço sobre as sombras psicológicas e um trabalho em paralelo para a gente entender como que funcionam os bastidores da consciência e esse material, eu tenho certeza que vai ser de grande auxílio para o profissional terapeuta, seja em qualquer metodologia. Então, é um processo aí muito bacana aí, que eu vou estar iniciando esse projeto no início do próximo ano. Depois, quem tiver interesse, me chama no privado, até porque vão ser 12 vagas só, né? Então, estou criando essas 12 vagas não para gerar urgência, e sim para poder conseguir atender a demanda. Vai ser um evento, um processo, né, bem moldado para a necessidade desse grupo. Então, por isso, essa limitação para que eu consiga atender a demanda. Porque, como eu disse, cada um encontra a sua dificuldade pessoal. Tem coisas que acaba sendo arquetípica e coletiva, mas cada um vai trazer como que observa essa dificuldade no seu ponto. E eu vou estar trabalhando e conduzindo vocês nesse período, dentro dessa questão individual. Então, quem tiver interesse, depois me chama no privado. Em breve eu vou estar divulgando de forma oficial nas minhas mídias, né, no Instagram e nas redes sociais. Então, quem tiver interesse também, é só me chamar. Mércia também tem um trabalho muito bacana também voltado para os terapeutas, né, Mércia? Como que funciona? Pois é, Henrique. O que é que acontece? Eu estou, nesse momento, ainda organizando as peças, né? Não vai ficar para o ano que vem, já tem uma parte pronta. E é justamente essa ideia de auxiliar o terapeuta, o profissional, nessa sua tomada de decisão. Então, o que eu estou propondo, na verdade, seria quase que uma associação entre terapeutas, onde a gente possa bater papo, onde a gente possa trocar ideias, trazer sugestões e algumas coisas bem técnicas. Por exemplo, como eu sou da área de marketing, eu sempre tive uma rejeição absurda, Henrique, com o processo de marketing. E aí eu fui pensar, cara, não é contra o marketing, é a maneira como o marketing se posiciona. Por quê? Porque eu sou profissional do marketing. E aí, o conceito do marketing, ele é de criar a necessidade do outro. E aí, o que vai bater de encontro com o terapeuta? Eu não posso criar uma necessidade de terapia, porque aí eu estou criando uma doença, né? E a gente começa a perceber e a olhar para esse marketing que é muito voraz, muito eficiente. Talvez as pessoas não saibam, mas a gente tem lá os processos de marketing. Eu já comprei vários treinamentos e fiz, e tenho essa formação. E aí, a maneira como eu vou conduzindo, a pessoa acaba não usando aquilo que a gente acha que é tão importante, que é o livre-arbítrio, para poder escolher realmente o que ela quer. A gente vai fazendo um processo de marketing, uma condução nesse processo de marketing, que quando a pessoa vê, puf, eu já comprei, né? E não é, eu acredito que o terapeuta, ele não tem muito essa pegada. Então, qual que é a proposta do Missão Terapêutica? É trabalhar o terapeuta, né, e auxiliar o terapeuta com essas questões de marketing para que a gente possa trabalhar esse marketing humanizado. Então, eu vou divulgar o meu produto, mas eu não vou induzir o meu cliente. E aí, a gente consegue fazer um marketing que realmente contribua com a sociedade, que realmente agregue valor aos processos, né? Então, o Missão Terapeuta é um trabalho que eu vou estar fazendo com... o Henrique está falando aqui do processo de mentoria, então a gente vai ter esse processo, talvez até com o Henrique, se a gente consegue trazer o Henrique para dentro do Missão Terapeuta, para ter esse processo, né? Pois é, mentoria, auxílio para criação de processos terapêuticos gravados que você possa entregar, vender. Muitas vezes a gente tem cliente que não tem como realmente estar fazendo esse dia a dia e de repente a gente consegue trazer as melhores práticas, as melhores técnicas para que a pessoa possa pelo menos fazer esse primeiro movimento de reflexão, de se perceber. Então, trazendo algumas coisas, criando esses materiais
online, né? Então, a gente vai ter lá no Missão Terapeuta várias questões que vão assessorar o terapeuta. E aí, principalmente, a gente quer fazer do Missão Terapeuta um lugar para bate-papo, para troca de ideia e para ajuda. Porque eu acredito muito no crescimento, Henrique, colaborativo. Então, quando você colabora comigo, eu consigo colaborar com você, consigo colaborar com o outro. E acaba que existe um crescimento muito legal. E o mais importante, na minha visão, é quanto mais o terapeuta se apoiar e crescer, né, mais qualidade a gente vai entregar para o nosso cliente final. Então, o nosso cliente final, ele está ali gritando. E a gente percebe isso pela busca todos os dias. Então, o cliente realmente está precisando desse processo terapêutico, desse cuidado, desse apoio, desse acolhimento. E a gente precisa observar, não só eu, enquanto terapeuta, o Henrique, cara, o Henrique, que já está há tanto tempo nesse processo, que já tem tanta experiência. Não adianta a gente olhar e falar, cara, eu faço um ótimo trabalho. É preciso da gente olhar todo o processo, né? Quais são os terapeutas que estão entrando? Como que está esse trabalho? Onde eu posso ajudar para que esse trabalho realmente fique bom e o cliente final tenha um bom resultado? Então, eu trabalho muito a partir dessa ideia, Henrique. É isso. Ah, que bacana, querida. Gostaria de te agradecer profundamente aí pela participação, pelo carinho, pela amizade, confiança no trabalho, né, pela parceria de sempre, sempre aí caminhando junto com a gente. É sempre um prazer estar aí com você também, né? Em breve vai vir muita novidade aí, pessoal, também, né? Vem muitos projetos aí para o ano que vem. Gostaria de agradecer profundamente a todos que nos assistiram aqui, prestigiaram tanto ao vivo como também aí na gravação. Vamos deixar salvo, então, essa live de hoje. Então, muita gente acaba assistindo depois. Então, gostaria de agradecer também aqui quem nos prestigiou também na gravação. Se tiver dúvidas, deixa nos comentários, compartilha, deixa aquele joinha, aquele coraçãozinho que ajuda também a divulgação do nosso trabalho, né? Mércia, gratidão, beijo no Gratidão, coração. Henrique. Beijo a todos que estão aqui. Gratidão pela presença de cada um de vocês. E é isso. Até mais. Até mais.